Olá, boa quarta-feira. Eu sou Michele Bonilla em mais um devocional de mulher para mulher, um olhar feminino da palavra de Deus. Quantas vezes você que está me ouvindo já teve vontade de comer as palavras que falou, de colocar para dentro da boca de novo e pensou: eu não devia ter dito"? Quantas vezes você já falou coisas sem pensar e depois se arrependeu? Quantas vezes você já teve que dar conta do que falou na hora que estava estressada, irada, nervosa? Quantas vezes você já se arrependeu por não ter colocado um filtro entre o seu pensamento e a sua boca? Você sabia que nas horas de desespero, nós falamos muitas coisas vãs, muitas coisas tolas? A palavra do Senhor nos alerta sobre isso. Olha o que diz Eclesiastes a partir do verso 1. Não seja precipitada de lábios, nem apressada de coração para fazer promessas diante de Deus. Porque nas horas de tribulação, aqui está um caso de arrependimento, muitas vezes. Em momentos em que você se sente coagida pelas lutas, que você se sente pressionada por alguma enfermidade, por alguma notícia ruim, você rapidamente faz um monte de promessa para Deus, sim ou não? Vai melhorar aqui, acolá, vai mudar, vai fazer, vai orar, vai dizer, vai jejuar. Então, Eclesiastes, sabendo disso, diz para nós: não seja precipitada de lábios, nem apressada de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Você tem noção desta palavra? Você já tinha lido esta palavra? Você já tinha ouvido algo sobre esta palavra do Senhor na Bíblia? Sobre este conselho do Senhor na sua palavra? Deus está nos céus e você está na terra, a uma grande distância. Então parece que eu tenho que falar muito para ele me ouvir, mas não. Aqui está dizendo: fale pouco. Por quê? Porque das muitas ocupações, das muitas preocupações, brotam sonhos. E do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Queridas, quantas tolices temos dito a Deus nos momentos de aflição, precipitadamente. Então, Eclesiastes 5:4 diz: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois as tolas desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Quantos votos, mulher, você já fez ao seu Deus que está nos céus, aqui da terra? Hein? Precipitada, no momento de pressão, no momento em que viu seu filho mal, no momento em que viu seu neto mal, no momento em que o filho estava prestes a rodar de ano, no momento em que seu esposo estava prestes a perder o emprego, quando você estava esperando o laudo de um exame. Quantos votos você fez a Deus e até se esqueceu? Quantas tolices falamos para Deus aqui da terra. Mas na hora não pareceu tolice, não é verdade? Na hora você fez de todo o coração. Eu compreendo você. Só que o Senhor está só dizendo para nós: se você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois as tolas desagradam a Deus por fazer e não cumprir. Por isso, cumpra o seu voto. Eclesiastes 5:5. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir.
Não permita que a sua boca a faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos, absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Querida, em meio aos nossos sonhos, em meio às nossas conversas, tenhamos temor de Deus, porque muitas vezes, por um sonho, por uma conversa, por uma necessidade, a gente faz votos a Deus. A gente é precipitada no falar com Deus e promete coisas que depois será difícil cumprir. Ana, no seu momento de esterilidade, fez um voto com Deus de entregar o seu filho no templo para ser sacerdote do Senhor. Em torno de 4, 5 anos, Samuel é levado e deixado com Eli para seguir os passos, para ser sacerdote. Nem toda mãe é como Ana, que cumpre o seu voto, que consegue ver o filho uma vez por ano, porque ela entregou no templo como promessa, como prometera, quando não o tinha. Talvez o seu voto pelo seu bebê, pela sua criança, nem foi algo assim, de entregá-lo. Mas o que foi que você ainda não cumpriu? O que o Senhor está esperando de você? Salmos 76:11 diz: façam votos ao Senhor, ao seu Deus, vírgula, e não deixem de cumpri-los. Porque quem faz isto é tola. O que é tola? Que faz tolice. O que são tolices? São práticas, palavras impensadas. Por isso, Eclesiastes 5:7 diz: em meio aos seus sonhos, em meio às suas preocupações, em meio às suas conversas, tenha temor de Deus. Se for fazer um voto, faça-o para cumprir. Então, como não pecar com as nossas palavras apressadas, com as nossas palavras impensadas, em meio às dificuldades que a gente enfrenta e recorre aos céus? Josué 1:8 nos diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedida. Queridas, vocês têm noção da preciosidade de conhecer a Bíblia? Quando a gente conhece, a gente começa a falar com propriedade dela, a gente começa a orar a palavra, a nossa oração começa a ser ouvida, então as nossas orações chegam ao trono da graça como um cheiro suave, os nossos caminhos prosperam e nós somos bem-sucedidas nos nossos sonhos, nos nossos projetos e nos nossos votos, porque até para prometer ao Senhor a gente vai ter prudência, porque a gente aprendeu em Eclesiastes 5 que a gente não deve ser precipitada de lábios, apressada de coração para fazer promessas diante de Deus. Que das muitas preocupações brotam os sonhos, do muito falar nasce a prosa vã, impensada. Quantas coisas tolas já prometemos ao Senhor, já dissemos ao Senhor e não cumprimos, hein? Por isso a palavra do Senhor diz: fale pouco, mas que o seu falar seja sim, sim e não, não. Por isso, a quantidade de tempo aos pés do Senhor não está relacionada à qualidade da sua oração. Se você não conhece a palavra, você ora, mas ora errado. É bíblico. Você pede, mas pede errado. Pede para o seu bel prazer, sem conhecer as intenções, as consequências do que você mesmo está falando. Ah, se Deus fosse ouvir
todas as nossas orações. Quantas orações a gente já nem quer mais que o Senhor responda? Ai, Senhor, nem lembre daquela oração que eu fiz em 1975. Hein? Quantas orações tolas fazemos a Deus? Nos momentos que estamos estressadas, nos momentos em que estamos nervosas, iradas. Por isso que a palavra do Senhor diz que a oração que o Senhor recebe com prazer é aquela de um coração contrito, arrependido. Quando a gente chega na presença do Senhor arrependida, arrependimento é aquele momento em que a gente se vê carente de Deus, que aquela situação não deu certo por nós, por nossa causa, e a gente diz: Senhor, tem misericórdia, faça o teu querer, mova da tua forma, Senhor. A gente abre mão dos pedichos, a gente abre mão do muito falar, a gente abre mão do lábio precipitado, a gente abre mão da prosa vã. Queridas, que hoje eu e você possamos meditar nos votos que já temos feito ao Senhor. Se falta cumprir algum deles, e a partir daqui cuidar em votar ao Senhor. Eu medito daqui, você promete meditar daí? E lembre-se, envie este devocional às mulheres importantes da sua vida. E se você deseja receber estes áudios todas as manhãs, envie um WhatsApp com seu nome e cidade para 489-9914-3388. Não ligue, você tem que mandar um WhatsApp, tá? Porque daí o seu nome, a sua cidade fica registrado. E eu consigo salvar e depois encaminhar você para um dos grupos de mulher para mulher. No Telegram, o canal é de mulher para mulher e no Instagram a gente se encontra, Michele Fernandes Bonilla. Uma boa quarta-feira para você.